Olá, imagine a seguinte situação. Eu vou fazer o projeto da automação hidráulica de uma furadeira de bancada. E eu preciso projetar a parte do circuito que vai fazer com que um cilindro hidráulico comande o avanço da broca. Bom, sendo uma automação, eu preciso fazer com que o avanço dessa broca ela seja o mais rápido possível, até que a broca chegue alguns milímetros antes de começar a furar a peça. E a partir do momento que ela vai começar a furar, ela vai reduzir velocidade para uma velocidade controlada e com uma força maior. Muito bem. Fazendo uma análise, a gente sabe que um circuito regenerativo ele tem como uma grande vantagem fazer com que o cilindro diferencial, né, cuja relação entre a área do pistão e a área do anel seja de 2:1, ou seja, a relação entre a área do pistão e a área do anel seja de 2:1, ele faz com que a velocidade de avanço seja igual ao de retorno, ou seja, a velocidade de avanço é mais rápida do que comparado a um circuito básico. Muito bem. Entretanto, ele tem como desvantagem que a força durante o avanço é reduzida pela metade, como nós já vimos. Então, como fazer para unir o melhor dos dois projetos? Como fazer para unir o melhor de um circuito regenerativo, que é a velocidade aumentada, e o circuito básico com uma força maior no avanço? Então, o que nós vamos fazer aqui agora, então, é um circuito que ele é regenerativo até um determinado momento, e a partir desse momento ele muda para básico. Então, como que a gente vai fazer isso? Muito bem. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, vamos montar o nosso circuito. Eu vou usar uma válvula diferencial. Eu vou usar uma válvula direcional. Essa válvula direcional agora, para esse circuito em específico, eu quero que seja uma válvula de 3 posições. Então eu vou colocar a terceira posição aqui. E o centro dela vai ser um centro desse tipo aqui, em tandem. Como nós já vimos nos nossos exemplos. Vamos ligar a linha de pressão aqui em P, retorno em T. Vamos bloquear aqui essa conexão para não deixar aberta. Muito bem. A linha eu vou ligar no avanço aqui do cilindro, né, na parte traseira do cilindro. Essa válvula direcional, ela vai ser uma válvula pilotada hidraulicamente dos dois lados. Eu preciso de uma válvula de start, então vamos colocar uma válvula aqui que vai ser o meu start. Essa válvula aqui, eu vou colocar um tanque aqui, para não ficar um monte de linha no meu circuito, tá? Simplesmente para poder simplificar aqui o circuito. Eu vou ligar P aqui. Essa válvula, ela vai ter um acionamento manual, vai ser por botão e retorno por mola. Ok? Bom, essa válvula então vai ser o início do meu circuito, tá? Eu vou precisar também das válvulas de fim de curso. Então a gente tem dois momentos nesse circuito. O primeiro momento quando a broca se aproxima da peça e o segundo momento quando a broca executa já a sua furação no comprimento total do furo. Então o cilindro tem que retornar. Para isso então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma régua, que nós já vimos como é que utiliza. Vou dar 2 cliques nela e vou ter uma válvula V1 na posição, digamos que seja na metade do curso. A peça tenha 100 milímetros de altura, tá? E eu preciso fazer um furo vazado. Então, eu tenho aqui V1 em 100, V2 vai ser na posição final, quando chegar no final do curso, que é 200. Então, ok, tá? Muito bem. Essas válvulas vão ser válvulas de 3 duas vias, como nós já usamos algumas vezes. Eu vou girar ela aqui, só que eu não quero ela desse jeito. Eu vou inverter aqui
a posição dessa válvula desta forma, ok? Então aqui em cima a gente vai ter o rolete, vai ser um acionamento mecânico e retorno por mola, desta forma, e ela vai ter um retorno por reservatório aqui. Eu vou copiar essa válvula apertando o Shift e clicando e arrastando e soltando. Muito bem. Essa é uma forma também de copiar rápida, não preciso fazer Ctrl C e Ctrl V. Agora eu vou nomear essas válvulas, então essa daqui vai ser minha válvula V1. Essa daqui vai ser minha válvula V2. Na verdade a gente está nomeando aqui o rolete, né? Mas enfim, está fazendo essa relação aqui, tá? A linha de pressão dessas válvulas vai vir justamente da linha de pressão principal aqui do meu circuito. Então vai vir aqui, e essa eu vou ligar aqui também, ok? Bom, essa válvula V2 ela vai controlar o retorno do cilindro, então eu vou ligá-la aqui. Eu não posso passar a linha por cima de componentes, então arrasta um pouquinho para cá. Ela é uma linha de controle, muito bem, certo? Quem vai comandar o avanço aqui vai ser meu start. Aqui, deixa eu só ajeitar aqui para ficar esteticamente melhor, tá? Essa também é uma válvula de controle. Bom, agora então nós vamos fazer a parte que faz o circuito virar de regenerativo para básico. Para isso eu vou precisar de uma válvula de duas vias. Essa válvula então, ela vai fazer, num primeiro momento, permitir a passagem ou bloqueio do fluido, ok? Como a gente sabe, um circuito regenerativo ele deve fazer com que a pressão na parte dianteira e traseira seja a mesma, então eu vou pegar essa linha P e ligar na minha linha de pressão aqui, desta forma. Então significa que quando essa válvula for acionada, ou seja, eu permitir a passagem de P para A, eu vou ter então a mesma pressão na parte dianteira e na parte traseira. Bom, essa válvula também vai ser uma válvula com duplo piloto, sendo que o primeiro piloto vai ser dado quando eu apertar o start, né, aqui do meu circuito. Claro que isso aqui é uma linha de controle, tá? E quem vai fazer a mudança dessa válvula vai ser a válvula V1, porque quando ela for solicitada, a V1, ela vai mudar a posição dessa válvula direcional aqui, transformando o circuito para básico novamente. Bom, ainda eu preciso de fazer a parte do circuito básico. Essa aqui é a parte do circuito regenerativo, mas ainda falta fazer a parte do circuito básico. Para isso eu vou utilizar uma válvula de controle de fluxo, tá? Eu vou girar essa válvula de forma que o meu bypass impeça a passagem de óleo para o retorno. Só para ficar claro, é com essa posição aqui que eu quero a minha válvula de retenção, ou seja, quando o fluxo estiver de cima para baixo, ele vai ser obrigado a passar pela válvula de controle de fluxo. Vocês vão entender por quê. Imagine, eu vou furar, então eu quero uma velocidade agora bem reduzida. Então eu vou, por exemplo, fechar aqui 20% para que ela funcione. Essa válvula aqui, eu vou ligá-la então na parte dianteira do cilindro, então o óleo que sair daqui vai ser obrigado a passar por ela, tá? E o retorno dela vai ser em B. Ou seja, quando aqui estiver fechado, então eu tenho agora um circuito básico. Muito bem, vamos ver se funciona? Preste atenção na velocidade aqui do cilindro, tá? Eu vou dar play aqui no circuito, apertar o start, ele avança com uma velocidade reduzida e retorna com velocidade alta. De novo, se vocês perceberam, a velocidade de avanço até chegar em V1 foi 0,32 e a velocidade de retorno 0,33, né? É claro, até chegar a V1 aqui. Isso significa que o circuito é um circuito regenerativo. Esse 0,32 é diferente de 0,33, a gente sabe disso, mas é
por questão agora que eu estou colocando uma válvula, então eu tenho uma perda de carga aqui inclusa no processo. Para a gente visualizar isso melhor, a gente pode usar aquela ferramenta que é o diagrama de estado. Então eu vou colocar o diagrama de estado aqui e vou arrastar esse cilindro aqui para Component Description. E a gente consegue ver aqui, né, a nossa válvula. Vamos iniciar novamente aqui o circuito. Muito bem. Então aqui a gente viu 2 ciclos, tá? Vocês podem perceber uma velocidade muito alta aqui no início, depois eu tenho uma queda da velocidade, acompanhando aqui o gráfico, e depois um retorno rápido aqui. Bom, para deixar o circuito melhor ainda, eu posso vir aqui e substituir essa válvula, o acionamento dessa válvula V1 por um gatilho. Lembre-se, eu não quero que ela seja acionada no retorno, eu quero que ela seja acionada somente no avanço. Então eu venho aqui, substituo o rolete por um gatilho com a seta na direção do avanço, ok? De forma que ela vai ser somente acionada no avanço, e a gente pode ver isso aqui também, ó. Aqui então o meu gatilho e aqui a direção da onde ela está sendo acionada. Bom, então agora vamos executar novamente o circuito. Ela é acionada no início, diminui a velocidade e o retorno ela não é acionada. Então a gente tem aqui o nosso circuito regenerativo passando para básico. Vamos fazer o circuito agora passo a passo, né? Vamos executar o circuito passo a passo. Então, a partir do momento que eu iniciei o circuito, o fluxo da bomba está passando pela minha válvula direcional e circulando pelo tanque, que é uma coisa muito boa. Com isso, então, a minha válvula de segurança não é solicitada, né? E o fluxo circula pela válvula direcional para o reservatório. Quando eu aperto o botão de Start, eu tenho agora uma passagem de fluido, como nós vamos ver, dessa forma. Ela pilota então o movimento da esquerda para a direita das 2 válvulas direcionais que nós temos aqui, que eu estou mostrando, e o fluxo, o fluxo que nós temos agora no momento é esse aqui, de P para A. Então o cilindro vai avançar, o fluxo que está saindo do cilindro, ele vem pela minha válvula direcional. Apesar da seta estar indicando o caminho contrário, ela tem essa bidirecional, ela funciona tanto de um sentido quanto do outro, tá? E vem para a linha de pressão. Vindo para a linha de pressão, funciona como um circuito regenerativo. Entretanto, um pouco do óleo pode passar pela minha restrição. Isso de fato acontece. Um pouco. Por isso que a velocidade que é mostrada aqui é 0,32 e não é 0,33. Mas isso é aceitável, tá? Bom, continuando aqui, o cilindro avança. Ele vai agora chegar em V1. Quando chegou em V1, ela é acionada. Ela muda a direção do fluxo aqui de P para A, que vai fazer com que a minha válvula direcional de duas vias mude de posição. Então, mudou de posição. Agora, o cilindro ele vai avançar, ok? Mas agora com uma característica de circuito básico, né? Um fluxo comum com a velocidade reduzida, porque vai ser obrigado a passar pela minha válvula controladora de fluxo. Então, dando sequência, o cilindro continua avançando, agora com uma velocidade bem menor, até encostar em V2. V2 vai fazer com que eu mude a posição dessa válvula e o cilindro agora vai retornar normalmente, né? Com fluxo aqui de P para B, passando pelo bypass. Ele está aberto aqui, inclusive, vocês podem ver. E com isso eu retorno o cilindro e o fluxo que está na traseira do cilindro vai para o reservatório normalmente. Então o circuito está apto a iniciar novamente. E assim que é o nosso circuito regenerativo passando para a base. Então, até o próximo vídeo.